Este é um vídeo sobre uma cervejaria ou fábrica de cerveja que se chamava Hanseática e que existiu na Tijuca, com esta marca na primeira metade do século XX. Creio que este vídeo vai ser parte de uma pequena série de vídeos mais curtos, enquanto todos nós aqui do Brasil e do mundo todo estão atravessando esta fase aí com esse problema de pandemia, né? Então eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtos e soltá-los mais a miúdo. Antes de mais nada, é interessante dizer que na Tijuca do século XIX existiram indústrias, como, por exemplo, a Fábrica das Chitas no início do século XIX, a Fábrica de Fumos de Borel por volta de 1830, 1854 em diante, e existiu também uma fábrica de rapé Paulo Cordeiro. Depois, o local dessa fábrica foi comprado em 1910 por um certo Albino Souza Cruz, que fundou a Companhia Souza Cruz de Cigarro. Então, essa vocação industrial da Tijuca no início do século XX já vinha do século XIX. E lá foi instalada essa companhia cervejaria Hanseática, na rua José Higino, número 115. Posteriormente, esta fábrica foi comprada em 1941 e se tornou uma fábrica da Brahma. Esta fábrica de cerveja possuía um terreno que ocupava uma área aproximada de pouco mais de 2 quarteirões e meio, situada, como eu já disse, na rua Dr. José Higino, na Tijuca, onde nos dias de hoje situa o supermercado Extra. A área das instalações dessa cervejaria dentro deste grande terreno ocupava 3.200 metros quadrados, que equivale a uma área de cerca de 32 metros por 100 metros. A capacidade inicial da cervejaria era de 12 milhões de garrafas por ano, sendo que a produção poderia ser duplicada em caso de necessidade. A água vinha do Alto da Tijuca. Enquanto o estilo da construção do edifício desta fábrica é muito similar ao de outras construções de fábricas da mesma época, do início do século XX. Muitas fábricas tinham aquele tipo de aparência. Tinham poucos ornamentos, formas mais sóbrias e eram bem focadas na função em que a obra se destina. De um modo geral, quanto à parte decorativa, também ao estilo da construção, pode-se dizer que o prédio tinha alguns elementos de fachada em arcos romanos, imitando tijolos. A maquinaria da fábrica era toda alemã e eram movidas a vapor e eletricidade. Então, esse nome Hanseática remete a uma certa liga hanseática. Então, o nome vem dessa liga hanseática. As marcas mais famosas da cervejaria hanseática foram a Cerveja Munique, München, Cascatinha, essa Cascatinha era mais famosa, e Iracema. Esta marca era vendida para vários locais do Brasil, ou seja, outras cidades tinham um depósito para armazenar essa cerveja. Em 1941 foi adquirida pela Companhia Cervejaria Brahma, que ocupou aquele local até os anos de 1990. O proprietário da cervejaria ou fábrica hanseática era um português chamado Severino de Oliveira. No local onde existiu esta cervejaria, hoje existe o supermercado Extra. O local foi totalmente reformado, mas a fachada, parte da construção também foi preservada. Além do Extra, no local também funciona um centro coreográfico do Rio de Janeiro e o Teatro Angel Viana. Segundo se diz, esse português, Severino de Oliveira, ele foi um industrial muito rico e próspero, que deixou uma herança muito grande para o filho, que foi um playboy fundador de um certo... Na verdade, era um clube de playboys milionários. Foi amigo do Jorginho Guinle e teve o auge, né, dos anos 40, 50, quando o Jorginho Guinle, outro playboy, que era um dos herdeiros e sócios do Copacabana Palace, promovia revoadas de atrizes de Hollywood no Rio de Janeiro. A seguir, vamos ver imagens. Aqui vemos a fábrica com suas antigas formas, aquele estilo industrial, e aqui como ela está nos dias de hoje. Vemos que ela está preservada, bem pintada. Este é apenas um trecho, não é exatamente o que a gente viu. Aqui nós vemos a entrada dela, dá para se perceber os inscritos com o nome da fábrica e o rótulo do supermercado Extra. E na próxima imagem a seguir, vemos novamente a fábrica no seu período áureo. Vemos ali alguns trabalhadores ao lado e aqui uma outra imagem atual. Na próxima imagem vamos ver uma perspectiva da fábrica que figurava em rótulo de cerveja. E observe que fumaça saindo da chaminé
era sinônimo de progresso e eles colocavam isso até em propaganda. Paradigma de época. Novamente, a seguir, vamos ver os inúmeros rótulos desta cerveja que contam a história de uma época, de como eram aqueles costumes, a propaganda da época. E nestes dois primeiros, o que nós estamos vendo também são as instalações da fábrica. E o rótulo que nós vemos é o da cerveja München. Nesta outra imagem, vemos um leque ou ventarola, brinde de propaganda distribuído durante o carnaval. Nesta outra, nós já vemos uma cerveja tentando atingir o público feminino. Na verdade, este aqui é mais um cartaz de propaganda. E agora, aqui uma propaganda da cerveja Cascatinha, cujo nome deve vir da Cascatinha da Tijuca, né? Lá da Floresta da Tijuca, no Alto da Boa Vista, e tentando explicar que a cerveja é para ser bebida de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, quanto mais se bebe, mais lucro para a fábrica. Este aqui é um outro rótulo com uma ilustração incrível, muito bonita. Quem sabe esse barco seja uma daqueles navios da Liga Hanseática. Quanto a esta mosca, significando marca registrada, eu não sei o que essa mosca tem a ver com isso, mas é uma curiosidade. E aqui outro rótulo onde a marca da cerveja tem o mesmo nome da fábrica, Hanseática. Aqui já vemos o rótulo da cerveja Sumaré. E na ilustração deste mesmo rótulo, nós vemos uma bela paisagem mostrando o Sumaré, como era naquela época. Vemos um belo vale, pouco povoado, com muitas casas no sopé do morro. E aqui outro rótulo da cerveja Cascatinha, onde entre essas ilustrações aparece realmente a Cascatinha da Floresta da Tijuca. Já este outro cartaz, com todo respeito, é de uma bestialidade fantástica, querendo associar cerveja a Estado, como se beber fizesse ficar rico, poderoso, elegante, ter todas as mulheres. Enfim, palhaçada. Este aí parece já ser um pouco mais realista, né? Já mostra o cara meio coroa aí, com uma barriguinha, né? Ele gosta de cerveja, vai ter tendência a ter uma barriguinha. Será que está meio grogue ali ou só sentado observando a cerveja? O cartaz diz que proporciona boa disposição e da saúde, sem distinção de sexo nem idade. E agora, um típico garçom daquele tempo, quando os garçons ainda andavam de paletó, aí parece que ele estava até de fraco, estranhamente de cor vermelha. Às vezes naquela época também usasse isso. Existe um tempo que eles andavam uma casaca branca e uma gravata preta. E agora, outra propaganda também visando o público feminino e uma propaganda aí meio mentirosa, né? Dizendo que a cerveja Cascatinha, além de agradável paladar, sim, para quem gosta é um agradável paladar, mas dizer que proporciona aos alimentos, ou seja, a cerveja ela não vai proporcionar um paladar agradável aos alimentos. O alimento tem o seu paladar, a cerveja tem outro. E a outra mentira aumenta ali as propriedades vitamínicas. E por fim, diz, ao pedir uma cerveja, diga apenas Cascatinha, ou seja, tentando fixar a marca. Interessante que cascata também, além de se referir à cachoeira, por ironia, cascata é também uma mentira, propaganda falsa. Mas enfim, este é um vídeo aí para que possamos passar o tempo olhando o passado do Rio baseado nas imagens que ficaram. E então a gente falou sobre esse assunto. Eu gostaria de dizer também que eu não sou um defensor da cerveja, nem sou contra. Isso aqui é apenas um passatempo. Na verdade eu nem bebo, mas não tenho nada contra quem bebe moderadamente. Então, se você gosta de tomar uma cerveja, da próxima vez que você abrir uma, faça um brinde a este vídeo. E eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.